Olá, nós acabamos de falar sobre texto, discurso e enunciação. Lembrando que a enunciação é a intenção que o texto traz, digamos assim, né? A intenção revelada pelo discurso. O que isso tem a ver com a redação do Enem? O que isso tem a ver? Por que você precisa saber isso na hora de produzir a redação do Enem? Essa é a grande pergunta e eu vou dizer agora. A redação do Enem é, a partir de um tema, você vai fazer um recorte, vai identificar um problema dentro daquele tema, vai criar uma tese e vai defender a sua tese. A tese para quê? Para solucionar esse problema dentro daquele tema, certo? Você tem que, inclusive, é uma regra da redação que você propõe uma solução. Perfeito. Quando eu digo que você vai defender a sua tese, defender a tese nada mais é do que mostrar a intenção do seu texto. Então, a partir de um tema, você vai ter que defender ideias. Defender ideias. Então, você vai criar uma tese ali dentro daquele tema e vai usar argumentos para defender a sua tese, né, a sua ideia sobre aquele tema, para que a sua solução, aquela que você vai mostrar no final, por isso estou fazendo esse gesto, aquela solução final faça sentido. Então, é muito importante que a gente saiba, que vocês saibam, esse conceito de intenção, de enunciação, como o Antônio Soares Abreu disse no texto dele, para a gente partir do seguinte: eu vou aprender a identificar as intenções dos textos que eu leio para eu aprender a deixar muito claras nos meus textos as intenções que eu quero que ele tenha. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas como professora eu já passei por essa situação várias vezes, de corrigir texto de aluno, devolver a correção e falar, olha, essa parte aqui, por exemplo, você criou 2 parágrafos incoerentes. Aqui você falou a favor do X e lá embaixo você falou contra o X. Mas, professora, não foi isso que eu quis dizer quando eu escrevi esse parágrafo, né? O aluno me responde isso. Professora, não foi isso que eu quis dizer quando eu escrevi o parágrafo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente precisa se apropriar dos mecanismos de escrita, que são os capítulos que a gente vai ver logo agora em seguida, os mecanismos de coesão e coerência, para a gente deixar muito claras nos nossos textos as nossas intenções. E eu, quando eu falo isso, eu foco no Enem, que é a nossa preocupação agora, mas na verdade esse deve ser o foco de todo e qualquer texto que você venha produzir na sua vida, né? Os seus textos falados, os seus textos escritos ou aqueles não verbais também, tá? Então, prestem bastante atenção nesse conteúdo. O capítulo é muito curtinho, a explicação é simples, digamos assim, muitas aspas, mas é um conceito que, como eu disse, a gente vai voltar a trabalhar esse conceito da intenção, da intencionalidade do texto. Eu vou trazer uns exemplos para vocês, porque a gente vai precisar deixar muito claro no nosso texto e o nosso objetivo agora é a preparação para a redação do Enem. Então, meus caros, prestem atenção. Ok? Um abraço.